lhes advertiu: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Com toda a certeza vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. Em seguida abraçou as crianças, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Amém? As crianças aí são abençoadas por Jesus. Quem é abençoado por Cristo, levante a sua mão e faça assim. Você crê, criança, nisso? Amém? Glórias a Deus. Bem enfatizado pela diaconisa Janiele, que temos a tendência de pensar, pode se assentar, que criança não entende. Elas apenas estão no culto para brincar, se bem que elas são distraídas facilmente. Mas quando eu cheguei em casa, elas disseram: pai, você era aleijado? Eu falei: eu aleijado por quê? Ela disse: porque você bebia cachaça e fazia muita coisa ruim. Aí eu falei: eu era aleijado. Mas Jesus mandou eu me levantar e andar. E hoje eu não sou mais aleijado. Glórias a Deus. Então essa foi a compreensão que elas tiveram do testemunho. Que eu era alguém aleijado, que eu era alguém cego, que eu era alguém paralítico. E de fato elas não estão erradas. Observando esse texto, crianças todas no foco agora, observando esse pequeno texto que acabamos de ler, percebemos aqui como havia uma necessidade muito grande na época em que Jesus andou na terra. O que é ser criança? Criança, segundo o artigo número 2 da lei, ela é considerada criança até os seus 12 anos de idade. Passou dos 12 anos de idade, no Brasil, ela passa a ser conhecida por todos como pré-adolescente, até os seus 16, eu acredito, 17, e sendo adolescente, aí até a sua idade de 19, até os 21 anos. Criança, que é dos 12 e até ao menos de 12 anos, é visto como um ser humano no início do seu desenvolvimento. Isso aqui é importante perceber porque, por ser uma criança, olhamos e dizemos: é só uma criança. Não, mas devemos olhar e dizer: é um ser humano igual a mim no seu início do seu desenvolvimento. E no início do desenvolvimento de uma criança, é o momento principal, mais importante de um ser humano. Porque é o momento em que eles estão desenvolvendo, crescendo de forma física, cognitiva, emocional, e é o período do seu desenvolvimento de vida. Então, o momento de uma criança é um momento onde tudo fica registrado no seu consciente e também no subconsciente. A diaconisa Janiele citou o versículo aqui que ela não sabe nem onde está, apenas que ouviu com a sua idade, da sua adolescência, da sua juventude, da sua idade de criança. Mas ela repetiu todo o versículo, não sei onde é que está isso. Mas eu lembro que o versículo diz assim, assim, assim. Que ela ouviu ainda na infância. Segundo a psicologia e a neurociência, diz que nós adultos temos a tendência e repetimos
atitudes e ações nossas que vimos ainda na infância diante dos nossos pais. E que às vezes inconscientemente, às vezes sem perceber, nós agimos da mesma forma. Ou repetimos palavra. E às vezes os pais não percebem que estão agindo dessa forma, porque eles foram tratados assim. Porque eles foram ensinados desta maneira. Então a criança nesse momento agora, é o momento mais importante para elas. Desenvolvimento de vida emocional, cognitiva, que é o tomar decisões, do acreditar, do desenvolver da sua crença, qual caminho ela vai seguir, a qual adulto ela vai olhar e dizer, essa pessoa para mim é um exemplo que eu devo seguir. E a criança vai repetir ao longo da sua juventude, adolescência, pré-adolescência, juventude e na fase adulta, aquilo que ela cresceu vivendo e presenciando, principalmente dentro do seu lar, nos seus pais. Isso é comprovado cientificamente. Pois o cérebro, ele tem a capacidade de memorizar, de guardar fatos que aconteceram quando a gente ainda era muito criancinha. Eu me lembro de muita coisa e me recordo quando eu ainda era, não tinha nem discernimento de nada, mas eu me lembro. Eu me lembro também que quando eu era criança, eu tinha minhas maldades também. Eu me lembro que eu ainda criança, eu acho que eu tinha uns 8 anos de idade. Meu pai tinha um cachorro. Não sei por que eu fui lembrar disso agora. Mas para você perceber como o cérebro trabalha, como a criança desenvolve, e a criança também tem suas maldades, tá? Eu tinha uns 8 anos de idade. Meu pai tinha um cachorro pastor alemão, eu já entro na palavra, rapidão. Pastor alemão, chamado Alce. E esse cachorro só ficava amarrado. Mas eu ainda criança, eu queria ver o que aquele cachorro era capaz de fazer solto. E um dia meu pai saiu, a gente morava na roça. Foi para a cidade. E a gente ficou lá e bateu aquela curiosidade, aquela intuição. Dizia assim, solta esse cachorro. E eu soltei o cachorro e o cachorro ficou agoniado. E meu pai criava pato, galinha de Angola, porco, cavalo, burro. E eu ainda criança, eu peguei o cachorro e disse, pega, pega. E o cachorro estraçalhou um porco na minha frente. E depois que ele estraçalhou, eu bateu um remorso tão grande que eu não sabia o que fazer. E eu menti para o meu pai quando eu era ainda criança. Eu disse, não, ele só escapou aí e matou o porco. Ah, tá bom, vamos comer o porco. Mas naquele dia eu poderia ter tomado uma surra daquela que não pode nem descrever, né? Que os pais na minha idade dos anos 80, eles não alisavam. Mas eu lembro que ainda criança eu fiz isso. Então, mesmo criança, já desenvolvemos algumas ações que na fase adulta é inevitável também de fazer. Então, toda criança, ela tem a sua inocência, mas também tem o seu lado humano, que está em desenvolvimento. Olhando no texto que acabamos de ler, a Escritura diz que muitas pessoas levavam as crianças para que Jesus as abençoasse, para que Jesus colocasse a mão sobre elas. Mas, quando as crianças vão até Jesus, muitos dos discípulos começou a impedir, dizendo para que não se aproximasse do Cristo. Os discípulos começou a repreender. Repreender é o mesmo que fazer calar ou segurar por trás. Então logo a gente sabe que no meio onde tem criança, a gente já vê a correria, aquele alvoroço, aquela algazarra toda. E a gente vai dizer, calma, fique quieto. Quando as crianças começam a correr, eles fizeram o quê? Se agarrou eles por trás e disse, não vá não. E quando Jesus olha essa situação, Jesus ficou indignado.
E Jesus disse: deixai vir a mim, não os impeçais, não os embaraceis. E por que isso estava acontecendo? Porque para os discípulos e para muitas pessoas na época de Cristo, as crianças não tinham voz. Criança não tinha voz. O que elas falavam era irrelevante, ninguém levava a sério o que uma criança falava. Pois elas não tinham voz publicamente. Elas não tinham direito de opinar. Elas não eram ouvidas. Mas quando Cristo chega, Cristo vai mostrar a importância e a relevância de se dar atenção para uma criança. E quando Jesus percebe que muitos estavam impedindo as crianças de chegar até ele, Jesus vai ficar indignado. E diz: não os impeça, não os embaraceis, deixai vir a mim, pois deles ou dos tais é o reino dos céus. E Jesus vai pegar essas crianças, vai colocar na frente de todas as pessoas e vai trazer um grande ensinamento, dizendo: todo aquele que não recebeu uma criança ou o reino de Deus como elas, não vai poder entrar lá. E Jesus vai usar as qualidades de uma criança para nos mostrar o quanto devemos ser simples como eles, inocente como eles, e também confiar totalmente como nós confiamos quando criança em nossos pais. Toda criança ela tem medo de alguma coisa, mas ela fala assim: vai comigo. Se o pai for, ela vai. Se ela estiver em um lugar alto e o pai dizer assim: ó, pode pular, que eu te pego, ela vai hesitar um pouco, mas você diz assim: não, pule, que o pai está aqui para te segurar. Ela vai confiar e vai pular. Então o que Jesus vai ensinar é assim: ó, seja como uma criança para se aproximar de Deus. Mas a Escritura usa no Evangelho de Mateus 19, 13 e 15, Lucas 18, 15 e 17, como devemos. Mas Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 1, 14, versículo 20, ele vai dizer: na malícia, na maldade, seja como uma criança, mas no juízo, no entendimento, seja um adulto. Mas ele vai dizer: não descarta os ensinamentos que uma criança pode passar. Mas ele fala assim: como uma criança, pois uma criança, elas não têm maldade premeditada. Às vezes ela faz alguma coisa ou outra, manifestando a natureza humana. E às vezes, muitas vezes, não é porque ela quis ver o mal. Uma criança, quando repreendida pelo pai e pela mãe, ela logo se entristece, mas depois ela sabe: é meu pai e é minha mãe. Então Deus vai usando a figura de uma criança para nos ensinar como se comportar no reino de Deus. Observando esses versículos, Paulo também vai escrever aos Efésios, a Timóteo, capítulo de número 2, versículo a 3 a seguir, dizendo que Timóteo era filho de pai grego e de mãe judia, mas a avó era cristã. Agora me escute: uma criança que cresceu dentro de um lar judeu, o pai era grego, acreditava mais na filosofia do que em Deus, acreditava mais nos deuses do Olímpio, da Grécia, do que em Cristo. E ali também estava uma mãe e uma avó cristã. Então Timóteo vai crescer em um conflito dentro de casa, sem saber em quem acreditar. Mas Paulo diz: Timóteo, imita a fé da qual tu viste, da tua mãe Eunice e da tua avó Lóide. Então, mesmo dentro de um lar confuso, ele disse: mas a fé cristã predominou, prevaleceu.
Ele está dizendo, dentro deste lar, que ainda há conflito, que pode ter um pai desviado, uma mãe que crê em outra, uma avó que crê em outra coisa, mas se tiver um cristão, esse cristão tem que ser a diferença, porque os filhos têm que saber que o cristianismo tem que sobressair qualquer religião da nossa vida. Eu já vou adiantar para terminar. Em Provérbios 23, 13 e 14, Salomão, sendo filho, e também que agora era pai, ele disse, ensina a criança no caminho em que ele deve andar, pois mesmo quando ele estiver velho, não se desviará dele. Quando Salomão ensina essas verdades, Salomão está dizendo, não diga ao seu filho, vá para Cristo. Não, diga ao nosso filho, vamos para Cristo. Pois quando ele se refere no caminho, ele está se utilizando da lei de Deus que dizia no livro do Êxodo, dizendo, ensina o teu filho no deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho, ao colocar ele na cama, ao levantar com ele. Então devemos conduzir os nossos filhos e filhas no caminho do Senhor. Eu quero ler também aqui para nós, em Efésios 6, carta de Paulo aos Efésios, e a gente caminha para encerrar esse culto. Glórias a Deus. Alguém achou? Paulo diz, filhos, obedecei a vossos pais. E pais, não susciteis a ira aos vossos filhos. Quando ele fala, crianças, obedecei aos vossos pais, porque é o primeiro mandamento na palavra de Deus, com promessas. E o mandamento de Deus para os filhos, vocês que são crianças, mas que já têm um entendimento, que deve obedecer aos vossos pais. Porque quando se obedece ao pai e à mãe, cumpre-se o mandamento de Deus que diz, a promessa de Deus para a tua vida, criança, é que tu serás abençoado e bem-sucedido em tudo que fizeres, e também a tua vida se prolongará sobre a terra, porque ouviram o conselho do pai e o conselho da mãe. E quando ele diz, pais, não susciteis a ira aos vossos filhos, ele está dizendo, pais, ouça os vossos filhos. Quando o seu filho errar, não diga assim, bem feito para você. Não, diga assim, filho, errar faz parte do crescimento. Mas o teu pai, a tua mãe está aqui para te ensinar o melhor caminho em que se deve seguir. Quando Jesus disse, deixai vir a mim, não os impeçais. Jesus estava dizendo, alguém está sendo empecilho, impedimento para que essas crianças não venham até mim. E tem pai e tem mãe que eles são impedimento para os filhos não virem até Cristo. Eles têm tempo para levar o filho na festa, no cinema, não é errado, no shopping, no aniversário, em todo lugar. Mas eles não tiram tempo para dizer assim, filho, vamos à casa do Senhor, ouvir o ensinamento. Jesus disse, esse tipo de pai é um embaraço, esse tipo de mãe é um impedimento. E Jesus chama a nossa alerta nessa noite, dizendo assim, não sejamos impedimento para os nossos filhos, para ir até a casa do Senhor. E quando trouxermos os nossos filhos à casa do Senhor, devemos ensiná-los. Pois Salomão disse, o proverbista disse, ensina o teu filho o caminho que deve andar. Quando chegar na casa do Senhor, dizer, filho, nós estamos na casa do Senhor.
E quando chegamos na casa do Senhor, não viemos aqui fazer outra coisa, não é hora do parque de diversão, pois você tem a hora da escola, tem a hora do parque, tem a hora do cinema, tem o dia de se divertir, mas na casa de Deus é o momento de cultuar e glorificar o nome do Senhor. Pais, quando traz os filhos na igreja, não entregue um smartphone na mão deles, querendo se livrar da responsabilidade. E depois dizer assim: mas eu levo meu filho para a igreja. Mas se ele vem à igreja e não ouve as instruções, nem ouve o que o Espírito Santo tem para falar, nenhuma diferença vai fazer na vida do filho ou da filha. Pois a nossa audição é a boca da nossa alma. Vou repetir isso aqui. Os nossos ouvidos é a boca da nossa alma. E a Escritura diz que ele degusta as palavras como o paladar o alimento. E no momento que os filhos vêm, que a criança vem, está no canto sentado com o celular na mão, para que os pais dizem assim: para que eu tenha paz, segure esse celular. Nós estamos dizendo assim, eu estou fechando a boca da tua alma, para que tu não se alimente das palavras do Eterno, pois Deus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sair da boca do Senhor, dessas palavras viverá o homem. E essa viver aqui que Jesus está falando, não é apenas de uma vida natural, Ele está falando de uma vida eterna, que é a salvação para aqueles que creem em sua palavra. E não devemos ser embaraço, não devemos ser empecilho na vida dos nossos filhos. Glória a Deus. Mudemos os nossos conceitos acerca de criança. Alguém dizia ali naquele momento: essas crianças não são tão importantes, Jesus. Quando eles vão e impedem, alguém estava dizendo assim: Jesus é assunto de gente adulto. A palavra de Deus é coisa de gente velha e adulta. Quando eu não tinha entendimento, eu dizia assim: eu vou aprontar bastante. Quando eu tiver velho, aí eu aceito Jesus. Eu pensava comigo. É um pensamento muito errado, porque a gente pode ser que não fique velho, né? Bem-aventurado é que fica velho. Mas quando alguém disse assim: não, criança é irrelevante, Jesus. O que é que eles têm para falar de tão importante? Alguém estava dizendo: Jesus é assunto de gente adulta. Não, Jesus é assunto para todas as idades. A minha filha Naila, ela entra na escola 7 horas da manhã, sai 4 horas da tarde. Não usa nenhum celular lá. Senta na sala, estuda, passa a prova para casa, passa lição, tem todas as obrigações que ela tem que cumprir. Na presença de Deus, achamos que é diferente? Não, sentemos aqui, entremos aqui para dizer: só o Senhor é Deus, e não a nós, Senhor, mas ao teu nome toda a glória. Pois Ele diz que das crianças e de bebezinho de colo, que ainda mama, o Senhor tiraste o perfeito louvor. Oh glória. Tem louvor aí, criança, na boca de vocês? Das crianças, dê um glória a Deus aí, criança, por favor. Diz que todo ser que tem fôlego louve o nome do Eterno. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos. Vocês que visitam essa casa pela primeira vez, vocês são bem-vindos. Glória a Deus pela vossa vida. O grupo que se apresentou aqui, eu não tenho nem palavras, eu nem sabia que eles iam se apresentar. Deus abençoe a vida de vocês. As crianças ainda têm alguma coisa para fazer? Cadê as irmãs que estão na coordenação, não? Amém, glória a Deus. Eu quero as crianças aqui na frente, por gentileza, todas aqui, por favor. E os demais irmãos, todos de pé. Todas as crianças aqui na frente. Vamos estar orando pela vida das crianças, por gentileza. E todos os demais irmãos, todos de pé com as suas mãos erguidas nessa noite. Vamos abençoar os nossos filhos e filhas, crianças que estão aqui entre nós. Glórias a Deus. Amém. Até a Eloá está aqui, né? Pode segurar. Já estou suando que está calor aqui, um calor abençoado. A participação das crianças já encerrou, né? Vamos só orar pela vida delas. Lá em cima, ninguém está proibido de ir embora antes de terminar. Tá bom.
Tá bom? Tá proibido de deixar alguma coisa lá em cima. É para comer tudo que tiver lá. Não deixe nada, viu? Amém? Glória a Deus. Vamos orar nessa noite. Pai, nós te damos graças pela vida, Senhor, de cada uma das crianças que veio aqui nessa noite. Por cada criança que congrega, que visita esta igreja, Senhor. Meu Deus, assim como a tua palavra que está escrito que diz que não devemos ser impedimento, embaraço, ó Deus, para essas crianças que vêm até ti, Pai. Senhor, e a tua igreja, todos nós com mão estendida, pai, mãe, parentes e amigos que os trouxeram aqui nessa noite. Senhor, nós abençoamos a vida de cada uma delas. Repreendemos todo o mal contra a vida delas, ó Senhor. Meu Deus, toda a trama do inimigo, Senhor, contra a vida dessas crianças, em nome de Jesus, vai caindo por terra agora. Pai, eu abençoo o futuro de cada uma delas. Meu Deus, o futuro profissional. O futuro, meu Deus, sentimental e espiritual. Que o teu Espírito, meu Deus, venha se revelar para cada uma delas na tua presença. Meu Deus, dá sabedoria aos pais e às mães para cuidar, Senhor, meu Deus, para instruir, meu Deus, para proteger, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu creio, Pai, que cada uma delas que estão aqui nessa noite, meu Deus, ainda hão de testemunhar esse dia de hoje e dizer, meu Pai, aleluia, que a partir do dia que vieram a uma festa, mas que ouviu a tua palavra e se lembrará, em nome de Jesus Cristo. Pai, que o Senhor dê saúde a cada uma delas, e que através da vida delas alcance os pais e as mães que estiverem em casa, Senhor, e a sua parentela, em nome de Jesus. Você diz amém? Graças a Deus. Meu Deus, obrigado por esse evento, por essa festa, meu Deus, que está acontecendo. Eu te louvo pela vida de cada irmão, de cada irmã que contribuiu, que ajudou, Pai, de alguma forma, Senhor, financeira, com a sua mão de obra, com as suas orações. Que a tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores, seja derramada sobre todos, em nome de Jesus.